A chuva caía forte sobre Lisboa naquela noite de outono, transformando as ruas do bairro Alto em rios estreitos de água fria. Sofia Almeida, filha única do bilionário António Almeida, corria descalça pela calçada escorregadia, o vestido preto colado ao corpo, lágrimas misturando-se às gotas do céu. Fazia exatamente um ano que o pai morrera num acidente de carro suspeito, e desde então ela não pronunciara uma única palavra, o silêncio tornara-se a sua armadura, o seu grito mudo contra o mundo que lhe roubara tudo. Na esquina da rua do Diário de Notícias, tropeçou e caiu de joelhos. Foi aí que ele apareceu, Tomás Ferreira, o lixeiro de 28 anos que recolhia o lixo da zona alta todas as noites. Alto, pele morena, olhos verdes intensos e um sorriso tímido que raramente mostrava ao mundo porque sabia que ser gay naquela cidade conservadora ainda podia custar caro. Ele largou o saco pesado e correu até ela. Menina, está bem. Precisa de ajuda. A voz dele era grave, quente, carregada de preocupação genuína. Sofia ergueu o olhar. Pela primeira vez em 12 meses, algo se moveu dentro dela. Não respondeu, não podia, mas estendeu a mão trêmula. Tomás ajudou-a a levantar-se, tirou o casaco impermeável e colocou-o sobre os ombros dela. O cheiro dele, uma mistura de sabão barato e chuva, invadiu-a como um abraço inesperado. Ele não a reconheceu de imediato. Só no dia seguinte, ao ver a fotografia dela nos jornais velhos que recolhia, percebeu, era a filha do homem mais rico de Portugal, herdeira de uma fortuna incalculável, que vivia isolada na mansão de Cascais desde a tragédia. E ele, um simples funcionário municipal, gay assumido apenas para os amigos mais próximos, acabara de tocar na mulher que todo o país considerava intocável. Nos dias que se seguiram, Tomás não conseguia esquecer aqueles olhos castanhos cheios de dor. Todas as noites, ao passar pela mesma esquina, procurava-a com o olhar. E uma semana depois, ela estava lá. Sentada no banco molhado, debaixo de um guarda-chuva preto, esperando. Não disse nada, apenas estendeu-lhe um papel com a morada da mansão e um pedido escrito à mão: pode vir amanhã. Preciso de falar com alguém que não me conheça. Tomás hesitou. Sabia dos rumores, a família Almeida era poderosa, conservadora, ligada a políticos e à igreja. O pai de Sofia fora um homem rígido, que nunca aceitara a homossexualidade de ninguém no seu círculo. Mas algo naqueles olhos implorava. Ele aceitou. Quando chegou à mansão no dia seguinte, o portão abriu-se automaticamente. Sofia esperava-o na entrada, vestida de forma simples, os cabelos soltos. Levou-o até à biblioteca enorme, cheia de livros que o pai adorava. Sentaram-se em poltronas opostas. Ela escreveu num bloco: obrigada por ter vindo. Não falo desde que ele morreu. Os médicos dizem que é trauma. Mas ninguém entende. Tomás leu e sentiu o coração apertar. Eu entendo o silêncio, respondeu baixinho. Também já me calei muitas vezes. Por medo. Ela ergueu os olhos, curiosa. Ele continuou: sou gay, Sofia. Nesta cidade, ainda há quem me olhe de lado. O meu pai deixou de falar comigo quando soube. Morei na rua 2 anos. O silêncio foi a minha proteção. Pela primeira vez, um leve sorriso surgiu nos lábios dela. Escreveu: então somos 2 mudos por escolha. Começaram assim as visitas secretas. Todas as tardes, depois do turno, Tomás ia até à mansão. A governanta, fiel à família, fingia não ver. Conversavam, ele falava, ela escrevia. Contou-lhe sobre a infância em Setúbal, sobre o sonho de ser ilustrador que abandonara para sustentar a mãe doente, sobre o namorado que o traíra e o deixara ainda mais sozinho. Sofia, por sua vez, revelou aos poucos a verdade que ninguém sabia: o pai não morrera num simples acidente. Havia uma carta anônima que recebera dias antes da tragédia, ameaçando revelar um segredo antigo da família. E o pior, António Almeida tinha um caso com um homem nos anos 80, algo que escondera a vida toda para proteger o império. Sofia descobrira por acaso, pouco antes da morte dele, e o confronto fora brutal. Ele pedira-lhe que guardasse o segredo para sempre. Horas depois, o carro explodira. Tomás ouvia, horrorizado. Achas que foi assassinato? Ela assentiu, olhos cheios de lágrimas. E acho que a minha tia Margarida sabe mais do que diz. Ela quer controlar tudo agora. A amizade cresceu rápido,
profunda. Tomás trazia-lhe desenhos que fazia à noite, retratos dela sorrindo, paisagens de Lisboa vistas de cima. Sofia começou a sair da mansão, passeavam pelas praias de Cascais ao fim da tarde, sempre em silêncio dela, mas com olhares que diziam tudo. Até que uma noite, na biblioteca, algo mudou. Tomás contava uma história engraçada do trabalho, e Sofia riu, um riso curto, rouco, mas real. Depois, assustada, tapou a boca. Ele parou, emocionado. Foste tu, sussurrou. A tua voz voltou. Ela tentou falar de novo. Saiu apenas um sussurro, Tomás. Os dois choraram. Naquele momento, o muro caiu. Mas nenhum deles imaginava que alguém os observava da janela, o motorista da família, leal à tia Margarida, tirando fotografias. As fotografias chegaram à mesa de Margarida Almeida 2 dias depois. A tia de Sofia, 55 anos, elegante e fria, herdeira parcial do império após a morte do irmão, folheou-as com desprezo. Um lixeiro. Gay. Com a sobrinha muda. Inaceitável. Não vou permitir que manche o nome da família, murmurou para o advogado de confiança. António já teve os seus escândalos escondidos. Este não. Margarida sempre invejara o irmão. Fora ela quem gerenciara as sombras do império enquanto ele brilhava. Sabia do caso antigo dele com o arquiteto Miguel Santos, sabia das chantagens que pagara para silenciar tudo. E agora, temia que Sofia descobrisse o seu próprio segredo, fora ela quem contratara o homem que sabotara o carro, cansada de esperar a sua parte. Na mansão, a tensão cresceu. Margarida apareceu sem avisar, exigindo ver Sofia. Encontrou-a na sala com Tomás, que acabara de chegar. Quem é este? Perguntou, voz cortante. Sofia, que já recuperava a voz aos poucos, respondeu rouca, um amigo. Amigo? Um lixeiro. Fotografias suas com ele chegaram aos jornais sensacionalistas. Vais destruir tudo o que o teu pai construiu. Tomás levantou-se. Com todo o respeito, Dona Margarida, Sofia é adulta. Pode escolher as suas companhias. Margarida riu friamente. E tu és o quê? O salvador da princesa muda. Sabes quem nós somos? Sofia interveio, tia, para. Ele é a única pessoa que me ajudou a voltar a falar. Porque te manipula, retorquiu Margarida. Homens como ele só querem dinheiro. Tomás empalideceu. Eu não quero nada dela. Mas o veneno já estava lançado. Sofia olhou, dúvida nos olhos pela primeira vez. Margarida saiu, deixando o aviso, acaba com isto, ou acabo eu. Naquela noite, sozinha no quarto, Sofia chorou. Recordava as palavras do pai, nunca confies em ninguém fora da família. E se a tia tivesse razão? Tomás era pobre, gay, vinha de outro mundo. Talvez quisesse apenas a fortuna. No dia seguinte, quando ele chegou, ela não abriu o portão. Mandou um bilhete pela governanta, preciso de tempo. Tomás ficou arrasado. Caminhou horas pelas ruas de Lisboa, a chuva novamente caindo. Ligou para o único amigo verdadeiro, Rui, um enfermeiro gay que conhecera anos antes. Ela acreditou na tia. Acham que sou interesseiro. Rui abraçou, dá-lhe tempo. Mas cuidado, essa família é perigosa. Enquanto isso, Margarida avançava o plano. Contratou um detetive para investigar Tomás, procurando sujidade. Encontraram apenas a mãe doente e dívidas antigas. Suficiente. Ameaçou anonimamente, afasta-te dela ou contamos à tua mãe que és gay e perdeste o emprego por roubo. Tomás recebeu a carta e tremeu. A mãe, católica devota, já sofrera demais. Não aguentaria. Decidiu afastar-se. Deixou de aparecer. Sofia, ao fim de uma semana, desesperou. A voz, que voltara tímida, ameaçava sumir novamente. Escreveu-lhe dezenas de mensagens que ele não respondeu. Numa noite de desespero, saiu de casa sozinha e foi até ao bairro dele, em Alcântara. Encontrou à porta do prédio modesto, recolhendo lixo. Por que fugiste? Perguntou, voz trêmula mas firme. Ele não olhou para ela. Porque a tua tia tem razão.
Não pertenço ao teu mundo. Mentira. Alguém te ameaçou. Ele calou-se. Ela insistiu, aproximou-se, tocou-lhe no braço. Eu confio em ti. Mais do que em qualquer pessoa. Tomás quebrou-se. Contou tudo. A ameaça, o medo pela mãe, o passado. Sofia abraçou-o ali, na rua escura, indiferente aos olhares. Não vou deixar que nos separem, prometeu ela. Vamos descobrir quem está por trás disto. Juntos, começaram a investigar. Sofia acedeu aos arquivos do pai, Tomás usou contactos na rua. Descobriram pagamentos estranhos para um mecânico meses antes do acidente. O mesmo mecânico que Margarida usara para reparações da frota familiar. A verdade aproximava-se, perigosa. E com ela, um sentimento mais profundo, Sofia percebia que o que sentia por Tomás não era apenas gratidão. Era amor. Mas ele era gay. Como poderia ser? A dúvida corroía Sofia como ácido. Passava noites em claro relendo as mensagens antigas, analisando cada gesto de Tomás. Ele era gentil, protetor, olhava-a nos olhos de forma que ninguém nunca olhara. Mas ele próprio dissera, sou gay. Fora claro desde o início. Então por que o peito dela doía tanto quando ele sorria para outro homem na rua? Porque sonhava com os lábios dele nos seus. Decidiu confrontá-lo. Encontraram-se no mirador da Senhora do Monte, ao amanhecer, Lisboa ainda adormecida aos pés deles. Tomás, preciso de saber, começou ela, voz mais forte agora. O que sentes por mim? Ele baixou o olhar para o Tejo. Sentes-me como irmão mais velho? Como amigo? Ou mais? Tomás respirou fundo. Tu mudaste tudo, Sofia. Antes de ti, eu aceitava a solidão. Namoros rápidos, nada sério. Tinha medo de me apegar. Mas contigo és a primeira pessoa que me viu de verdade. Não o lixeiro gay, não o filho pródigo. Viste-me. Mas és gay, disse ela, quase sussurrando. Sim. Sempre fui atraído por homens. Mas contigo é diferente. Não é desejo físico como conheci. É uma ligação que transcende. Quero proteger-te, estar contigo, fazer-te feliz. Talvez seja amor. Um amor que não cabe nas caixas que o mundo impõe. Sofia sentiu as lágrimas. Então podemos tentar. Apesar de tudo. Ele pegou-lhe na mão. Podemos. Se tu quiseres arriscar comigo. Beijaram-se ali, timidamente, o primeiro beijo de Sofia em anos, o primeiro beijo de Tomás que não seguia as regras da atração que conhecia. Foi doce, confuso, cheio de promessa. Mas a felicidade durou pouco. Margarida soube. O detetive seguiu-os. No dia seguinte, a polícia apareceu na casa de Tomás com uma denúncia anônima de roubo de material municipal. Prenderam-no. Sofia correu para a esquadra. Usou o nome da família, advogados, pressão. Libertaram-no por falta de provas, mas o aviso era claro, Margarida queria destruí-lo. Furiosa, Sofia confrontou a tia na sala de reuniões da empresa Almeida. Foste tu que mandaste prendê-lo. Margarida sorriu friamente. Faço o que for preciso para te proteger de erros. Proteger? Ou esconder que mataste o meu pai? O silêncio caiu pesado. Margarida empalideceu. Não sabes do que falas. Sei sim. Encontrei os extratos. Pagamentos ao mecânico que sabotou o carro. Querias o controle total. Margarida levantou-se. Ele ia revelar tudo. O caso dele com Miguel Santos. Ia destruir o legado. Tive de agir. Sofia gravava tudo no telemóvel escondido. Então confessaste. Margarida apercebeu-se tarde demais. Tentou agarrar o telemóvel, mas Sofia recuou. Vais pagar por isto. A tia riu histericamente. E quem acreditará em ti? A menina muda que enlouqueceu. Mas Sofia já não era muda. E tinha Tomás. Entregaram a gravação à polícia. Margarida foi detida. A notícia explodiu nos jornais. Escândalo na família Almeida, tia confessa assassinato do bilionário.
A mansão virou caos. Jornalistas à porta, acionistas em pânico. Sofia assumiu o controle temporário, com a ajuda de advogados honestos. Tomás, ao lado dela, apoiava em silêncio. Mas agora havia outro problema, a orientação dele. Os tabloides especulavam, herdeira namora lixeiro gay, amor ou estratégia. Amigos antigos de Sofia afastaram-se. A mãe de Tomás, ao saber tudo pela televisão antes dele contar, teve uma crise. Meu filho gay. E com a filha do Almeida. Tomás foi a Setúbal. A conversa foi dura. A mãe chorou, rezou, acusou. Mas no fim, ao ver o filho feliz pela primeira vez, abraçou-o. Se te faz feliz, aceito. Só quero que sejas amado. A reconciliação foi lenta, mas real. Com Margarida presa à espera de julgamento, Sofia reestruturou a empresa. Criou uma fundação para apoio a jovens LGBT em situação de rua, em memória do segredo do pai e da coragem de Tomás. Ele deixou o emprego de lixeiro e começou a estudar ilustração, bolsa paga pela fundação. Viveram juntos na mansão, mas mantiveram quartos separados. O relacionamento era estranho para o mundo, ele gay, ela heterossexual, mas profundamente apaixonados de uma forma que desafiava rótulos. Amigos perguntavam, mas e o sexo? Sofia respondia, o amor não se resume a isso. Temos intimidade emocional que poucos conhecem. Carinhos, beijos, noites a falar até amanhecer. O resto virá no tempo certo, ou não. Não importa. Tomás desenhou um livro infantil sobre um príncipe que ama um jardineiro, sem especificar géneros. Tornou-se sucesso discreto. Mas nem tudo era paz. Miguel Santos, o antigo amante do pai de Sofia, apareceu. 70 anos, elegante, vive nos Estados Unidos há décadas. Queria conhecer a filha do homem que amara. Encontraram-se num café discreto em Belém. António nunca deixou de me amar, contou Miguel, olhos úmidos. Mas escolheu o império. Sofri muito. Quando soube da morte, suspeitei de Margarida. Por isso enviei a carta anônima a Sofia, para alertar. Sofia abraçou, obrigada. Libertou-nos a todos. Miguel tornou-se parte da família alargada. Contou histórias do pai jovem, apaixonado, livre. Sofia finalmente perdoou por ter morrido deixando tanto peso. A voz dela agora era firme. Falava em entrevistas, defendia direitos LGBT, contava a sua história sem vergonha. Ser amado por alguém que o mundo diz que não devia amar-te é a maior prova de coragem, dizia. Tomás, ao lado, sorria orgulhoso. O julgamento de Margarida aproximava-se. Ela contratara os melhores advogados, tentava pintar-se como vítima de depressão. Mas a gravação era irrefutável. Na véspera do testemunho de Sofia, recebeu uma chamada anônima: se testemunhares, ele morre. Era Tomás o alvo. Sofia entrou em pânico. Contou-lhe tudo. Ele quis contratar segurança, mas ela recusou. Não vou ceder ao medo outra vez. Decidiram aparecer juntos no tribunal, de mãos dadas. Os flashes explodiram. O mundo viu, a herdeira e o ex-lixeiro, desafiando tudo. Sofia testemunhou com voz clara, sem tremer. Contou tudo, o silêncio, a cura, o amor, o crime. Margarida, ao ouvir, quebrou-se. Confessou publicamente. Condenada à prisão perpétua. Ao sair do tribunal, uma multidão aplaudia. Jovens LGBT com bandeiras arco-íris agradeciam. Naquela noite, na mansão, Sofia e Tomás dançaram pela primeira vez. Música suave, luzes baixas. Casas comigo? Perguntou ele de repente. Ela riu, surpresa. Mesmo sem saber o que o futuro nos reserva quanto a tudo. Especialmente por isso. Quero envelhecer contigo, seja como for. Ela aceitou. O casamento foi simples, na praia de Cascais, só família e amigos verdadeiros. Miguel Santos levou Sofia ao altar. A mãe de Tomás chorou de emoção. Vestido branco fluido para ela, fato claro para ele. Trocaram alianças com votos próprios. Prometo amar-te em todos os silêncios e em todas as palavras, disse ela.
Prometo desenhar-te todos os dias da nossa vida, respondeu ele. A vida seguiu. A fundação cresceu, ajudou centenas. Tomás publicou livros ilustrados premiados. Sofia liderou o império com ética, transparência. Anos depois, adotaram uma menina, Inês, órfã de pais que a rejeitaram por ser trans, criaram-na com amor incondicional. Numa noite, sentados no mesmo mirador onde se beijaram pela primeira vez, Sofia perguntou: Achas que o pai nos aprovaria? Tomás sorriu. Acho que ele está orgulhoso. Fizeste o que ele nunca conseguiu, viver sem medo. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Lisboa brilhava abaixo, cheia de luzes. O silêncio que um dia a aprisionara era agora a escolha, o silêncio dos momentos perfeitos, quando as palavras não são precisas. E assim, dois corações quebrados pelo mundo encontraram, contra todas as probabilidades, a forma mais pura de amor, aquele que não pede licença, que não se explica, que simplesmente cura.